Oi, meu nome é Diogo Leandro, eu sou estudante de administração, estou no 4º período e eu estou fazendo um trabalho sobre psicologia social e estudando comportamentos e atitudes, tudo e tal. O que acontece? Eu estava lendo algumas reportagens, entrevistas, hoje em dia um assunto muito falado é a homossexualidade, eu resolvi fazer uma pesquisa sobre. Só que aí eu me deparei com um texto de um pastor chamado John Pavlovitz. Ele é um pai de família e cristão. Ele mora na Carolina do Norte, na cidade de Wake Forest, nos Estados Unidos. E esse texto me deixou muito intrigado, porque por ele ser pastor, o modo dele de pensar sobre a sexualidade e uma forma dele tratar isso tão naturalmente, através de coisas que ele viveu, de coisas que ele ouviu, me deixou muito assim sensibilizado em saber que ainda existem pessoas que têm uma cabeça aberta, mesmo estando na religião, independente da religião, na verdade. Então, eu vou ler aqui o texto dele para vocês, espero que vocês gostem e espero realmente que possa tocar na alma, no coração de alguns pais, de algumas mães responsáveis, ou até mesmo de pessoas que ainda vivem na ignorância da não aceitação da homossexualidade. O que eu gostei mais nesse texto foi que ele não traz apenas uma reflexão sobre a sexualidade, mas sim da humanidade. É uma questão de você se colocar no lugar do próximo, em saber que não é uma doença, em saber que não é uma opção, até porque a gente não, quando nasce, ninguém bota na bandeja, você quer ser gay ou você quer ser hétero. Ninguém escolhe ser gay. Ninguém escolhe passar por preconceito, passar por sofrimento, passar por muitas outras séries de coisas que vem acontecendo no mundo. Ninguém escolhe sofrer alguns tipos de atitudes, de vândalos, de pessoas que não têm respeito. Ninguém escolhe isso. Ninguém escolhe ser discriminado. Ninguém escolhe ser apontado, ser caçoado. Ninguém escolhe viver se escondendo. Muitas das vezes, ninguém escolhe viver sofrendo. Isso é uma condição, nós nascemos assim. E esse vídeo eu fiz exatamente para isso. Eu, graças a Deus, tenho pais maravilhosos que me aceitaram do jeito que eu sou. Mas, infelizmente, muitos dos meus amigos não têm. E esse vídeo é exatamente para isso. Para mostrar que ainda existem pais com cabeças boas e que esse pai, esse pastor, o John, ele possa abrir a mente de muitos outros pais que tem por aí, que ainda vivem na ignorância. Eu espero que possa ajudar muitos amigos meus que ainda vivem, que ainda passam por isso de não aceitação dos pais, e também de muitas pessoas que ainda são habitolados, que ainda não têm essa percepção de que gay é apenas uma condição. O que vale realmente é o caráter, é a atitude, é o respeito que existe de um ser humano para o outro. Às vezes eu penso ter filhos gays. Eu não sei se outros pais pensam sobre isso, mas eu penso. Muito frequentemente. Talvez seja porque tenho muitos gays em minha família e círculo de amigos. Está em minha gene, está em minha tribo. Talvez seja porque, como pastor de estudantes, eu tenha visto e ouvido as histórias de horror de crianças cristãs e gays, dentro e fora do armário, tentando fazer parte da igreja. Talvez porque, como cristão, eu interajo com tantas pessoas que acham a homossexualidade a coisa mais repulsiva de se imaginar, e que fazem questão de deixar isso abundantemente claro a cada oportunidade. Qualquer que seja a razão, eu penso nisso frequentemente. Como pastor e como pai, eu quero fazer algumas promessas a vocês e a meus filhos. Se eu tiver filhos gays, todos vocês saberão disso. Minhas crianças não serão nossos mais bem guardados segredos familiares. Eu não vou desconversar com estranhos. Não vou falar em linguagem vaga. Eu não tentarei colocar uma venda nos olhos de todos. E eu não pouparei as emoções dos mais velhos, ou dos que se ofendem facilmente
ou dos desconfortáveis. A infância já é difícil o suficiente e a maioria dos gays passam sua existência se sentindo horríveis, excruciantemente desconfortáveis. Eu não colocarei os meus filhos em mais conforto necessário, só para fazer um jantar de ação de graças mais fácil para um primo de terceiro grau rancoroso. Se meus filhos saírem do armário, sairemos do armário como família. Se eu tiver filhos gays, eu orarei por eles. Eu não orarei para que eles sejam normais. Já vivi o suficiente para saber que, se meus filhos forem gays, este é o normal deles. Eu não orarei para Deus curá-los ou consertá-los. Vou orar para que Deus os proteja da ignorância, do ódio e da violência, que o mundo despejará sobre eles simplesmente por eles serem quem são. Vou orar para que Deus lhe coloque um escudo de proteção contra aqueles que desprezam e querem machucá-los, os que amaldiçoam ao inferno e os que colocam como condenados sem nem mesmo conhecê-los. Eu orarei para que eles apreciem a vida, os sonhos, que sintam, que perdoem e amem Deus e a humanidade. Acima de tudo, orarei para que meus filhos não recebam o tratamento nada cristão de suas ovelhas mal guiadas a ponto de afastá-la do seu caminho. Se eu tiver filhos gays, eu os amarei. Não estou falando de um amor distante, tolerante, cheio de reservas. Será um amor extravagante, de coração aberto. Eu não vou amá-los apesar de sua sexualidade. E nem vou amá-los por causa dela. Vou amá-los simplesmente por serem quem são. Doces, agradáveis, carinhosos, inteligentes, legais, teimosos, originais, lindos e meus. Se meus filhos forem gays, eles poderão ter milhões e milhões de dúvidas sobre si mesmo, sobre o mundo, mas nunca terão um segundo de dúvida sobre o amor que o pai deles tem por eles. Se eu tiver filhos gays, basicamente, terei filhos gays. Se meus filhos forem gays, e eles já são bem gays, porque gay, do inglês significa, antes de tudo, alegre. Bem, isso quer dizer que Deus já os criou e os moldou e colocou neles a semente de quem eles são por dentro. O Salmo 139 diz que Ele os costurou no útero de sua mãe. Para mim, isso quer dizer que as incríveis e intricadas coisas que os fazem alma única na história foram colocadas em suas células. Por isso, não há um deadline para a sexualidade deles, pela qual eu e sua mãe estejamos orando fervorosamente. Eu não acredito que haja alguma data de expiração mágica se aproximando quando eles se tornarão héteros. O que há hoje é uma simples e jovem versão de quem eles serão. E hoje, eles são incríveis. Muitos de vocês podem se ofender com tudo isso. Eu percebo totalmente. Eu sei que isso deve ser especialmente verdade se você é uma pessoa religiosa que acha esse tópico totalmente nojento. Conforme vocês forem lendo isso, podem ter revirado os olhos ou selecionado trechos da minha escritura para enviar ou orando para que eu me arrependa, ou se preparando para deixarem de ser meus amigos, ou me chamarem de pecador, mau, herege condenado ao inferno, mas da forma mais gentil e compreensiva que eu possa ser. Digo uma coisa: eu não dou a mínima. Isso não diz respeito a você. Isto é muito maior do que você. Você não é a pessoa que eu esperei ansiosamente por 9 meses. Você não é a pessoa pela qual eu chorei de alegria quando nasceu. Você não é a pessoa a quem eu dei banho, alimentei, balancei para dormir às noites. Você não é a pessoa para quem eu ensinei a andar de bicicleta e cujos joelhos esfolados eu beijei, ou cuja mão eu segurei quando levava pontos.
Você não é a pessoa cuja cabeça eu amo cheirar, cujo rosto ilumina quando eu chego em casa à noite, e cuja risada soa como música para minha alma. Você não é a pessoa que diariamente me dá o significado e o propósito, e que eu adoro mais do que jamais imaginei adorar algo. Você não é a pessoa com quem eu espero estar quando der meu último suspiro neste planeta, olhando para trás, agradecido por uma vida de tesouros compartilhados, sabendo que eu te amei de maneira certa. Se você é pai, eu não sei como você responderá caso seus filhos sejam gays, mas eu oro para que vocês considerem isso. Um dia, a despeito da sua percepção sobre os seus filhos, ou de como foi sua paternidade, você talvez tenha que responder para uma criança assustada e ferida, cujo sentido de paz, identidade, aceitação, na verdade seu próprio coração, serão colocados em sua mão de uma maneira que você nunca imaginou. E você terá de responder a isso. Se este dia chegar para mim, se meus filhos saírem do armário para mim, este é o pai que quero ser para eles.